Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o assunto do vídeo hoje é como que a literatura aparece na prova do Enem. Eu fiz esse vídeo com muita dedicação, muito carinho, para esclarecer de uma vez por todas, para refrescar a memória de todas aquelas pessoas que estão estudando para a prova do Enem. Tanto para quem quer relembrar, quanto para quem não sabe nem por onde começar. Então, eu convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo, porque além de falar sobre como a literatura aparece na prova do Enem, eu trouxe questões da prova do Enem para vocês conhecerem, se ambientarem, ficarem mais tranquilos para ir fazer essa prova, tá? Eu quero começar falando sobre literatura contemporânea. Mas antes disso, deixa eu só me apresentar. Eu sou a Prof. Kátia e eu criei esse canal para falar sobre literatura e para ajudar todos os alunos a tirar a melhor nota possível na prova do Enem. Fechou? Bom, voltando. Eu começo falando sobre literatura contemporânea. É a literatura dos nossos tempos, tá? Do tempo atual. São autores que, grosso modo, estão vivos. A gente consegue ver eles aí no YouTube em vídeos. É a literatura do nosso tempo. E a literatura contemporânea está presente em 32% das questões do Enem. Isso é muita questão, gente. E assim, o que vocês têm que estudar de literatura contemporânea? Tem que olhar quem são os autores brasileiros atuais. Coloca lá no Google, autores brasileiros atuais, mais importantes. Prêmio Jabuti, e aí vocês já vão ver quem são os caras, né? Que estão escrevendo sobre o nosso tempo. Geralmente, eles falam sobre temas sociais, diversidade, e tem uma linguagem muito acessível. Então, procurem e prestem atenção nisso, tá? Os temas que eles tratam, se eles falam de diversidade, a linguagem deles que eles trabalham, tá? Então, deem uma olhada com carinho aí na literatura contemporânea para vocês não irem com medo para a prova. Aqui eu trouxe um exemplo de uma poeta contemporânea, que é a Adélia Prado. Eu trouxe o poema dela em letras pretas, chamado Licença Poética, um trechinho, tá, gente? Porque ele é maior que isso. Então, assim, ó, o poema dela que diz o seguinte: quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Pensando no que eu falei para vocês prestarem atenção na literatura contemporânea, a gente tem a Licença Poética da Adélia Prado, que é uma poetisa, né, contemporânea. Esse poema tem uma intertextualidade, uma conversa com o Carlos Drummond de Andrade, porque é ele que fala, né? Quando eu nasci, um anjo torto disse, vai ser gaucho na vida, né? E blá, 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 blá. Vocês lembram desse poema, né? Aqui a gente tem uma poeta que fala sobre a vida cotidiana e o papel da mulher na sociedade. Só que aqui, gente, a mulher se basta, tá? Ela não está numa posição subalterna. Aqui ela se basta. E tem a questão da linguagem também acessível e muito coloquial. Cargo muito pesado pra, ela não diz para, a mulher diz pra, é uma linguagem muito coloquial, né? Então tá aí a minha dica para a literatura contemporânea. Depois, um dos grandes temas da prova do Enem é o modernismo, com 21% das questões. E aí tem que estudar o quê? As 3 fases do modernismo, mas procurem estudar mais a questão da Semana de Arte Moderna de 1922, que rompeu com o passado literário e artístico do Brasil até então. E também olhem com carinho a segunda geração, que tem o Carlos Drummond de Andrade como um dos nomes principais. Tinha Uma Pedra no Meio do Caminho, que é a Semana de Arte Moderna, né? E percebam a questão da ruptura com o passado, com a linguagem coloquial, a crítica social, tudo isso, tá?
Estudem a primeira e a segunda, vocês têm que estudar com certeza. A terceira estudem, mas como ela encosta muito na literatura contemporânea, talvez estudando literatura contemporânea, vocês já consigam entender a terceira geração. Aqui eu trouxe uma questão, a questão 42, da prova azul do Enem de 2024, um poema do Vinícius de Moraes, que mistura marcas de carta e de receita. O Vinícius de Moraes é um poeta da segunda geração modernista que vai trazer, então, a questão da linguagem bem escrita, ao mesmo tempo coloquial. O Vinícius de Moraes é um dos poetas que retoma o soneto, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui a gente tem essa questão dessa mistura, que é uma característica muito forte do modernismo, né? Agora nós vamos falar sobre a literatura e a relação com as artes. 20% das questões são sobre esse assunto. Antes de eu continuar, não esquece de te inscrever no canal, ativa o sininho e comenta aí, né? E deixa um like para me ajudar. Eu comecei esse canal agora, então eu preciso da ajuda de vocês muito. E comentem, né, para o YouTube oferecer mais aqui o meu trabalho. Deixa aí no comentário o que vocês querem que eu analise aqui no canal, que eu analiso, tá? Bom, na questão da relação com as artes, que são 20% das questões, a gente vai ter textos literários comparados com obras de arte. Música, filme, tem essa conversa, essa interdisciplinaridade, tá? Então, como é que a gente vai fazer para estudar? A gente tem que treinar a leitura de imagem e treinar a interpretação de diferentes linguagens. Então, a gente tem que treinar uma leitura de imagem de uma obra, de uma escultura, a gente tem que saber interpretar uma música, um trecho de um filme que o Enem pode trazer, né? Inclusive aqui eu trouxe um quadro do Eliseu Visconti, tá? É um quadro de 1935. Se a gente for colocar ele dentro de escola literária, ele tá na segunda geração do modernismo. Se a gente comparar ele com o modernismo, a gente vai ver que ele tem influência das escolas de arte europeia e assim como a literatura modernista no Brasil, a arte do Eliseu Visconti também rompe com o passado artístico. Então essa é a comparação que vocês têm que saber fazer. Bom, outro assunto que cai bastante são as escolas literárias. 12% das questões, tá? Estudem, dê uma revisada aí. Romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo. Foquem nas características principais e autores mais importantes. Por exemplo, no Enem de 2024, a gente teve Machado de Assis, do realismo, com o texto do realismo. A gente tem, que é o Esaú Jacó. A gente tem a Júlia Lopes de Almeida, com um texto do pré-modernismo, que é a Falência. E até a gente teve José de Alencar, gente, com a Senhora. Se eu não estou enganada, é Senhora. Não é Lucília, eu acho que é Senhora, se eu não me engano. Um texto chave do romantismo, né? Aqui eu trouxe a questão 19, ó, que fala sobre um trecho da Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Esse texto aqui foi publicado em 1901. Ele é do pré-modernismo. Então, o Enem nos perguntou o seguinte, ó, nesse fragmento do livro, do romance da Júlia Lopes de Almeida, que foi escrito num cenário pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre a narradora faz uma crítica sobre o quê? Eu não trouxe as alternativas aqui, porque não é a ideia desse vídeo, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Como que cai essa questão. Continuando. Poesia e figuras de linguagem. 12% das questões também. A poesia vai aparecer muito em textos curtinhos. Eles cortam. A poesia às vezes não aparece inteira, tá? E aí o que a gente tem que estudar em poesia? Ler poema e tentar identificar os recursos expressivos, né? Como que a gente faz para deixar aquele texto bonito, expressivo, reflexivo, emotivo. E aí a gente tem que estudar figuras de linguagem, as que mais aparecem. Metáfora, aliteração, antítese, paradoxo, onomatopeia também, a personificação. Tudo isso a gente tem que dar uma olhadinha nas figuras de linguagem. Eu fiz um vídeo aqui sobre texto literário e não literário. Eu vou deixar aqui em cima e na descrição do vídeo para vocês assistirem, tá? Que é meio que uma continuação disso aqui. Bom, então vou encerrando esse vídeo, mas antes eu quero deixar minhas dicas finais. A primeira dica para quem vai fazer a prova do Enem é ler textos variados. Contos, crônicas, poemas, letras de música,
peças de teatro, praticar a interpretação de texto com questões de provas anteriores e usar mapas mentais para revisar as escolas literárias, tá? Fazer meio um resuminho ali. E claro, assim, a gente está falando de literatura, mas quando eu falo de ler textos variados, para quem vai fazer a prova do Enem, a prova de linguagens, trabalha muito a questão do texto literário e não literário. Mais uma vez, reforço, vou deixar aqui em cima para vocês entenderem as diferenças, tá? Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vou parando por aqui. Antes, quero deixar um recado para as pessoas que estão estudando para o vestibular, né? Eu tenho grupos de estudo sobre as literaturas para o vestibular, onde a gente estuda os livros de cada vestibular. E eu também trabalho com redação. Se precisarem, me chamem lá no meu Instagram, que é o @profkatia, que a gente conversa, tá? Vou parando então. Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigada.